Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Bianca e juntamente do meu colega Nicolas, nós somos do Instituto Federal do Amapá, do campus Macapá. E nós vamos estar falando um pouco hoje com vocês sobre modelagem matemática. Para fazer esses estudos, nós utilizamos principalmente esses dois livros. Esse aqui é a Modelagem Matemática no Ensino, da Maria Salete e do Nelson Reim. Ele é bem pouquinho, ele aborda muito bem vários conceitos que vão ser necessários para se entender esse assunto de uma maneira geral, bem como ele também traz vários modelos, vários exemplos de modelos que podem ser utilizados numa prática. Esse aqui é o livro do Rudinei Carlos Bassanese, ele é o Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. Esse aqui é um livro bem mais elaborado, ele é bem mais aprofundado, ele é bem mais conteudista e ele vai trabalhar muito bem diversos assuntos de matemática e ele vai para além da educação básica, ele adentra alguns tópicos da educação superior, como por exemplo as equações diferenciais, que trabalham bastante com modelagem matemática. Mas afinal, o que é modelagem matemática? Modelagem matemática nada mais é do que o processo de traduzir um determinado problema do mundo real, traduzir ele para uma linguagem matemática, seja utilizando funções, equações, gráficos e outros elementos matemáticos que vão poder representar e estudar essa determinada situação, esse determinado problema. Tem uma comparação também muito legal que um dos livros traz sobre modelagem, sobre a ideia de modelagem, é que imagine um escultor, que está ali trabalhando com argila e está produzindo um objeto. Esse escultor, ele vai estar munido do seu material, que seria a argila, a intuição, a sua criatividade, a técnica, e ele vai estar produzindo um modelo. Esse modelo, esse objeto, ele consequentemente representa algo, seja isso real ou imaginário. Sendo assim, então, a modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Como os livros bem colocam, esse processo ele pode ser visto sob certa óptica como um processo artístico, visto que o modelador ele precisa, além de conhecimento matemático, ele precisa de uma boa dose de criatividade e intuição, além de também saber discernir que conteúdo melhor se adapta a essa situação e também precisa ter senso lúdico para poder jogar com as variáveis que estão envolvidas na situação. Mas o que seria modelo matemático? Seja qual for o caso, uma resolução de problema, ela precisa de uma formulação matemática detalhada. Então, nessa perspectiva, um conjunto de símbolos e de relações matemáticas que procura traduzir um fenômeno ou uma determinada situação, isso denomina-se modelo matemático. A educação ela vem recebendo diversos desafios. Entre esses desafios está o de propor um novo cidadão que vai ficar responsável pela economia, pela produção, pelo lazer e por tudo que ainda está por vir nas próximas décadas. E a matemática, ela é o alicerce de quase todas as áreas do conhecimento, Ela é muito defendida nos mais diversos graus de escolaridade. E isso como meio para fazer emergir essa habilidade em criar, resolver problemas, modelar. E aí fica meio a cargo da educação conseguir desenvolver essa habilidade nos alunos, que é a capacidade de ler e interpretar o domínio da matemática, uma tarefa que não é nada fácil. A modelagem matemática, ela é algo muito falado hoje em dia, mas ela não é uma coisa que foi criada recentemente, ela já existe desde a década de 70, Porém, não é algo que faça parte da metodologia dos professores, porque eles não tiveram contato
com esse assunto durante a sua formação docente. Então, o uso dessa metodologia, né, o uso da modelagem matemática em sala de aula acaba sendo impossibilitado. A modelagem matemática, então, ela pode ser entendida como sendo a relação entre a situação real, a matemática e o modelo. E essa interação dessas coisas, ela permite que possa ser representada uma situação real com ferramenta matemática. E isso envolve uma série de procedimentos que conseguem ser classificados em 3 etapas, que seria a interação, a matematização e o modelo. A primeira etapa, que seria a interação, né? Nesse caso, uma vez que é selecionada a situação que se pretende estudar, deve ser feito um estudo, né? Um estudo inicial sobre esse determinado assunto, seja de modo indireto, por meio de livros, revistas, entre outros, ou de modo direto mesmo, que seria por meio da experiência em campo e de dados experimentais obtidos com os especialistas da área. A matematização, ela se subdivide em 2 procedimentos, que seriam a formulação do problema e a resolução. Na formulação do problema, o objetivo principal do processo de modelar é conseguir se chegar a um conjunto de expressões aritméticas, ou fórmulas, ou expressões algébricas, ou gráficos, ou programas computacionais que consigam te levar a uma solução ou que permitam que você deduza uma determinada solução. Já na resolução, né, uma vez que foi formulada a situação-problema, passa-se a resolução ou a análise com a ferramenta matemática que se dispõe. E isso requer um aguçado conhecimento das entidades matemáticas que foram usadas na formulação do problema. Então, bem aí, o computador ele pode ser um forte aliado, ele pode ser um instrumento imprescindível, principalmente em casos em que a situação-problema ela não foi possível ser resolvida por processos contínuos. Para concluir o modelo, torna-se necessária uma avaliação para verificar em que nível esse modelo se aproxima da situação-problema e também se faz necessário verificar o grau de confiabilidade na sua utilização. Então, assim, se faz a interpretação do modelo e a verificação da sua adequalidade. A modelação matemática é um método em que se usa a essência da modelagem. É uma forma do professor implementar a modelagem no ensino. A modelação matemática, ela norteia-se por desenvolver um conteúdo programático a partir de um tema ou modelo e orientar o aluno a conseguir realizar o seu próprio modelagem. E esse método de ensino-aprendizagem de matemática é válido para todos os níveis de escolaridade, sejam eles das séries iniciais até um curso de pós-graduação. Não tem restrição. Bom, dando sequência ao que a Bianca acabou de falar, vou falar um pouco sobre para que serve a modelagem matemática. Bom, ela serve para compreender, representar e resolver problemas complexos do mundo real. Seu objetivo principal é criar modelos que ajudem a descrever sistemas, prever comportamentos e tomar decisões fundamentadas. A utilização da modelagem matemática como estratégia de aprendizagem, além de tornar um curso de matemática atraente e agradável, pode levar o estudante a desenvolver um espírito de investigação e utilizar a matemática como ferramenta para resolver problemas em diferentes situações e áreas. Além disso, possibilita ao estudante entender e interpretar aplicações de conceitos matemáticos em suas diversas facetas e relacionar sua realidade sociocultural com o conhecimento escolar, preparando-o para a vida real como cidadão atuante na sociedade. Como aprender a ensinar a modelagem? Condição necessária para que o professor implemente
a modelagem na sua sala de aula é ter audácia, grande desejo de modificar a sua prática e disposição de conhecer e aprender, uma vez que essa proposta abre o caminho para descobertas significativas. Um embasamento na literatura disponível sobre modelagem matemática, alguns modelos clássicos sobre pesquisas ou pesquisar sobre experiências no ensino são essenciais. Alguns desses professores têm que buscar conhecimento sobre a modelagem matemática externamente depois que terminam sua graduação, quando já estão no emprego, vendo que alguns deles não tiveram a possibilidade de aprender sobre a modelagem no seu período de graduação. Um exemplo prático para o professor do uso da modelagem matemática é usando o conteúdo de geometria, onde o contexto será utilizar o cálculo da área de ternos retangulares, algo que os alunos podem facilmente visualizar e relacionar ao cotidiano. Explicando mais um pouco sobre o problema, uma pessoa deseja cercar um terreno retangular para construir um jardim. O terreno tem 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual a área do terreno e quantos metros de cerca serão necessários? Bom, a primeira etapa seria a interação, compreensão e a formulação do problema. O contexto seria explicar a situação aos alunos e perguntar como podemos determinar a área do terreno, como calcular a quantidade de cerca que será utilizada para cercar o terreno todo. Segundo seria a coleta de dados. Os alunos iriam identificar as dimensões do terreno, comprimento, que é 8 metros, de largura, que é 5 metros. Depois seria a discussão inicial, levantando questões como o formato do terreno influencia de alguma maneira nos cálculos e quais as fórmulas da geometria Depois seria a matematização, que seria a tradução para a linguagem matemática, que seria a aplicação das medidas na fórmula da área do retângulo, que é dada por A, que é a área igual a base vezes a altura. Seria o preenchimento das informações de acordo com o que se pede. Depois o perímetro, usando para calcular a quantidade da cerca, que é dado por P igual a 2B mais 2H, que seriam os dois lados maiores e os dois lados menores do retângulo. Aí depois seria o modelo matemático, que seria a resolução e a interpretação do problema. Bom, eu e a Bianca fazemos parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação da Ciência, PIBID, e esperamos que as nossas tendências sobre a modelagem matemática possam ser divulgadas a partir desse vídeo e que mais pessoas possam se formar e poder conhecer mais sobre a modelagem, como ela auxilia dentro e fora da sala de aula.